Será que os processos de esquizofrenia estão ligados aos processos de obsessão? É o que vamos ver neste vídeo. Mas antes, deixe lembrar que intolerância religiosa é crime. Denuncie. Disque 100. Quem não denuncia compactua com essa triste realidade. E se você ainda não me segue, siga o canal, dê seu joinha e clique no sininho para receber todas as notificações. Pois estou sempre trazendo assuntos sobre a espiritualidade e sobre o místico. A maioria dos esquizofrênicos já carregam dentro de si os transtornos mentais que favorecem a atuação dos espíritos. E quando muito acentuada, essa interferência pode se traduzir em um distúrbio psicopatológico, sem que seja esquizofrênico, mas a permanência dessa atuação espiritual pode, no decorrer do tempo, perturbar as relações sociais, familiares e afetivas do indivíduo, levando quase sempre à doença mental. O esquizofrênico começa a ouvir vozes repetitivas e aquilo vai perturbando e comprometendo todas as suas relações. Ele passa a não interagir bem com o meio em que vive. Se fosse tratado no início como portador de um distúrbio espiritual, essa perturbação poderia não se transformar em patologia. Para a medicina clássica, a esquizofrenia é um distúrbio psicótico com profundas alterações na afetividade, no comportamento e no pensamento, que afeta a qualquer indivíduo. Principalmente na fase entre 15 e 18 anos. As causas da doença ainda são desconhecidas para a ciência, por isso, por ora não tem cura. Mas pode ser controlada por tratamentos espirituais, remédios, psicoterapia, terapias artísticas, musicais, corporais e espirituais. Afinal, o indivíduo não é somente uma coisa e sim, um todo. Hoje, a ciência já sabe que a bipolaridade e a esquizofrenia têm traços comuns, o que muitas vezes dificulta o diagnóstico. A psiquiatria colocou ainda um terceiro elemento, o esquizoafetivo, que tem características de esquizofrênico e bipolar. Esse indivíduo se enquadra nos dois diagnósticos, a bipolaridade e a esquizofrenia. O que muitas vezes a psiquiatria chama de esquizofrenia, para o espiritismo, é visto como uma atuação espiritual de processos obsessivos, em que há a presença de mentes influenciando o indivíduo, que tem uma sensibilidade maior para captar esse outro universo. Ou seja, o indivíduo acometido tem um certo grau de mediunidade ostensiva. Mas de onde vem essa perturbação? Essas vozes que todo esquizofrênico escuta? As perseguições? De encarnados, como pais possessivos, de desencarnados como parentes falecidos e amigos que querem continuar a participar da vida do indivíduo. Mas na maioria das vezes são sagazes perseguidores, geralmente desafetos dessa e de outras existências. Exemplo é das pessoas que assassinaram e não foram descobertas pela polícia, acabam ficando torturadas e ouvem as vozes do morto. Esses espíritos perturbam o assassino e a família dele. É comum que a família do esquizofrênico relate que durante as crises, a pessoa parece não estar mais ali, não é ele. Parece estar possuído por outro ser, relatam. Todos nós trazemos dentro de nós, genes doentios que podem se manifestar ou não, depende da interação da pessoa com o meio em que convive. Esses genes só se expressam quando encontram um ambiente propício na família e nos amigos. A pessoa pode vir com um gene desestruturado, mas se a família oferece a ela uma relação amorosa e nutritiva, pode retardar a ação do gene ou ele pode nem aparecer. Há alguns fatores que contribuem para que surja a esquizofrenia. Cito alguns. Mães superprotetoras que não deixam o filho desenvolver o seu potencial criativo e sua autonomia diante da vida. Pais incoerentes com sua afetividade na relação com o filho, que vivem com raiva, medo e frustração e se travestem de heroísmo, amor e proteção como sentimento compensatório. Para a medicina tradicional, uma questão genética pode ser causada por alterações químicas no cérebro. Mas apesar de tantos estudos, ainda não se sabe ao certo as causas. Pelo lado espiritual, o transtorno mental também pode ser um resquício de vidas passadas.
No Brasil, estima-se que 23 milhões de pessoas precisam de algum atendimento em saúde mental. E pelo menos 5 milhões sofrem com transtornos graves e persistentes. Os sintomas de esquizofrenia podem incluir delírios, alucinações, problemas de raciocínio, concentração e falta de motivação. No entanto, quando esses sintomas são tratados, a maioria das pessoas com esquizofrenia melhora muito com o tempo e pode chegar próximo à normalidade. O espírito de André Luiz, por meio da psicografia de Chico Xavier, relata que a esquizofrenia se origina de perturbações no perispírito. Por isso, compreendemos que a esquizofrenia pode ser um distúrbio espiritual. O perispírito é o corpo fluídico dos espíritos, uma condensação do fluido cósmico em torno da alma. Quem sofre com a esquizofrenia tem consequências que aparecem no corpo físico com sintomas variados e imprevisíveis. A mente começa intensamente com os remorsos e preocupações, que atingem os lobos frontais, obrigando a pessoa a não conseguir meditar consigo mesma. Desta forma, o esquizofrênico acaba se retraindo em si mesmo. Com isso, o resultado é o autismo e o isolamento. Algumas lembranças de vidas passadas podem se manifestar na vida deste encarnado, o que o faz viver ainda mais os episódios de esquizofrenia. Este fenômeno é conhecido como ressonância do passado. A esquizofrenia se trata ainda de uma doença inquietante da psiquiatria. Porém, André Luiz diz que o espiritismo científico a qualifica como uma enfermidade de origem espiritual e de expiação. Diversas entidades aproveitam dessa fragilidade do esquizofrênico para obsediá-lo, fazendo com que este tenha visões e influências mentais. Essas obsessões são mais complexas, assim como na possessão. A lei do progresso nos faz seguir conhecendo as tendências desta psicose, que são autênticas doenças do espírito, em severas respostas kármicas, quase sempre demarcando toda a sua jornada carnal. Por não terem o devido tratamento, os sintomas no campo da personalidade perduram na atual reencarnação, podendo se refletir na próxima. Com isso, afeta o equilíbrio da energia espiritual que constitui o ser eterno. A consciência individual imprime no perispírito os remorsos e desassossegos, os recalques e os conflitos, perturbando os centros do sistema nervoso e cerebral, bem como seus equipamentos mais delicados, mediante altas cargas de emoção descontrolada, que danificam o complexo orgânico e emocional. Noutras vezes, desejando fugir à ira dos inimigos, o espírito do portador de esquizofrenia busca o corpo como um refúgio, no qual se esconde, bloqueando os centros da lucidez e da afetividade que respondem como indiferença e insensibilidade. É importante que as famílias que possuem portadores de esquizofrenia os tratem com amor e que procurem conhecer todos os sintomas da doença. Principalmente que cuidem de si próprias, caso contrário, não conseguirão lidar com o estresse comum nestas situações. Se você se enquadra nas situações vistas neste vídeo, ou conhece alguém que vive essa situação, compartilhe este vídeo e procure por ajuda espiritual. E neste caso, eu posso te ajudar. Esse ano de 2023, fiz 39 anos de dedicação à espiritualidade e venho ajudando a várias pessoas em várias áreas espirituais, principalmente com casos de obsessões. Agradeço a todos os meus seguidores, clientes e aprendizes, pela confiança em mim e em minhas entidades. Sou Elvira Bastos, médium sensitiva de berço. Entre algumas das minhas mediunidades, cito algumas: vidência, cura e incorporação. Maga e sacerdotisa na alta magia. Sacerdotisa da bruxa Évora. Da mesma mestra de São Cipriano na alta magia e trago comigo a linha de São Cipriano. Mentora espiritual, terapeuta holística, palestrante, cartomante e numeróloga. Para marcação de consultas, trabalhos espirituais, palestras, mapas astrais e numerológicos, bem como assinatura cabalística e consultorias, à distância e presenciais. Cursos online de magia, de desenvolvimento mediúnico e de empoderamento, entre em contato através do WhatsApp 32 99 100 98 54.
Se você estiver fora do Brasil, basta acrescentar o mais 55 antes do 32. Um beijo de luz e que o Pai Maior te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.